partir daí eu tive esse sentimento de pertencimento ao agronegócio. Porque até então eu tinha o amor, tinha paixão, tinha tudo. Mas a Farsul já fez eu me sentir parte do agronegócio, né? Porque eu tinha virado meio urbana mesmo, né? E óbvio, apesar de eu ir pra fazenda, entender alguma, né? Tá sempre ali no mundo. Mas a Farsul Jovem me trouxe essa coisa de pertencimento. E de poder contar com outros jovens que passavam pela mesma situação que eu. Porque às vezes, quando tu tá no início, enfim, que eu, né, tava no início ali aprendendo tudo, tu fica com vergonha até de perguntar algumas coisas, né? Tipo, pro teu capataz, era pra te saber já, entendeu? Então tu fica meio, como é que eu vou perguntar isso? Como é que eu vou não sei o quê? E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Piscin, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio estou aqui com Suzana Garcia, que foi uma indicação da minha xará Paula Hoffmeister. Vocês estão percebendo que todos os episódios da Expo Inter tem uma mãozinha da Paula. Ela é produtora rural aqui no Rio Grande do Sul, vai contar um pouquinho dessa história aí pra gente. Suzana, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vinda ao Raízes do Agro. O prazer é todo meu. Prazer estar aí com vocês. Show de bola. Bom, pra gente já começar essa resenha aqui, conta um pouquinho das suas raízes aí, cara. Meu nome é Suzana Ludwig Garcia de Garcia. Eu sou a 4ª geração do agro aqui na minha família, né? A primeira mulher que tá assumindo, né, uma propriedade, a administração. E eu tenho muito orgulho, né, de tudo que a minha família construiu até hoje. E exatamente foi pra isso que eu me preparei, pra não ser uma herdeira, mas ser uma sucessora, né? Não, e é legal essa história, né? Conta um pouquinho assim, porque você não teve uma carreira, como é que eu vou dizer, linear, né? Sabe? Eu cresci ali na fazenda e fiquei na fazenda, né? Exato. Conta um pouquinho dessas viagens suas pra outras áreas aí, que eu acho que é legal. Até os meus 5 anos eu morei na fazenda. A gente morava na época numa fazenda ali em Cachoeira do Sul. Foi ali que eu criei minhas raízes, como eu posso dizer, né? É daí que eu digo que veio o meu amor, a minha paixão pelo agro. De meu pai sempre incentivar a gente, ele tinha muita ligação com os ovinos, então me lembro direitinho de eu quando era pequena. Eu queria dormir na cabanha pra poder fazer os partos de ovelha. Ele dizia que eu não podia dormir, mas daí ele fazia com que os cabanheiros ligassem na hora dos partos difíceis e eu ia pra lá com ele de noite. De manhã acordava cedo pra ir pro campo, com o pessoal do campo, enfim. Acho que tudo isso foi criando as minhas raízes pro agro. E que fez com que eu pudesse ir para outros setores e retornar. Né? Que foi legal. Essa paixão, esse amor que eu tenho pelo agro. Porque o que aconteceu? Eu morei na fazenda até os 5 anos. Aí quando a gente fez 5 anos, a minha mãe falou, não, agora você tem que estudar, né? Porque lá naquela época não tinha tanta escola perto, assim, era um pouco mais difícil os acessos, assim. Então, daí minha mãe falou, não, agora eu tenho um irmão mais velho, não um ano mais velho que eu. Ela falou assim, não, teu irmão tem que estudar, tu também vão pra cidade. Eu fui pra lá, vim pra Porto Alegre, no caso, né? Mas não me adaptei. Tipo assim, chorava todos os dias e tal. Daí meu pai falou, deixa ela então morar mais um tempinho comigo, deixa ela ficar um pouquinho mais velha. Eu morei eu e meu pai na fazenda por mais 6 meses e meu irmão e minha mãe ficaram aqui. Mas aí depois de 6 meses a minha mãe disse, não, agora tipo, volta jeito, né? Que tu tem que estudar, né, guria? Aí eu voltei. A gente ainda ia nos finais de semana, mas depois teve toda essa fase da adolescência, onde eu queria ir pras festas, queria fazer, né? Fiquei bem urbana, pra falar a verdade, né? Super urbana, assim, ia só visitar as fazendas às vezes. E daí meus pais sempre me deram super liberdade, assim, meu pai nunca foi dizer, tu tem que trabalhar no campo, ou tu tem que ficar aqui comigo, não. Então eu acabei optando em fazer direito, trabalhei em escritório de advocacia, depois eu fui trabalhar no terceiro setor, que é uma grande paixão que eu tenho. Eu trabalhava com crianças do Hospital da Criança Conceição, aqui em Porto Alegre. Então eu trabalhava na parte administrativa ali, trabalhei lá por 3 anos, até que chegou o momento que o meu avô ficou doente. E meu irmão, na época, me chamou e falou, Suzana, agora tu tem que decidir. Tu vai querer trabalhar comigo e vai querer, né, fazer a sucessão, ou tu vai querer trabalhar em outro setor. E que tá tudo bem também, né? E que tá tudo bem. Na minha família sempre foi muito tranquilo isso, assim. Tu pode tomar as tuas decisões. Só que o que ele quis dizer? A partir da tua decisão, eu também posso mudar, né? Tipo, eu vou ter que ver, eu vou estar sozinho, talvez depois pra assumir, né? Depois com meu pai, enfim. Ou vou ter o apoio da minha irmã. E prontamente, na verdade, eu não tive nem dúvida naquele momento, assim. Eu falei, não, quero sim, eu quero. Porque eu sempre soube que eu ia ir, mas como eu te disse, as raízes que eu tinha criado quando pequena, sempre souberam que eu queria voltar. Porque eu sabia que eu queria deixar isso pros meus filhos também, que eu quero que eles tenham as vivências que eu tive, a história que eu tive, né? O amor pelo campo que eu tenho. Então, eu nunca tive dúvida. Eu acho que eu só tava esperando o momento certo. Porque até então tinha toda a questão, né, da família do meu pai, onde é meu pai mais 3 irmãos. Então, eram muitas pessoas envolvidas. Eu acabei optando realmente em tomar um pouco mais de outro trajeto, né, pra chegar onde eu cheguei. Legal.
E que também foi extremamente importante, né? Porque trabalhando com outras pessoas em outros setores, eu aprendi, eu fui funcionária muitas vezes, então hoje em dia eu acho que acredito que eu tenho um pouco mais de tato pra lidar com os meus funcionários, eu sei como é que é. Então acho que foi um grande aprendizado tudo que eu vivi pra estar aqui hoje, né? Onde eu tô. Então foi essa trajetória, tudo começou então na sucessão familiar, que isso foi há 5 anos atrás. Naquele momento meu irmão disse, não, agora vem. E daí eu parti. E parti do zero, digamos, né? Porque eu só tinha aquela parte da paixão e do amor. Agora saber, entender, de trabalhar, não sei o que, eu não sabia. Então, meu pai sempre foi o grande amor, assim, pelo agro, que me passou o amor. E meu irmão foi sempre o grande professor, assim. Legal. Ele foi daqueles que me ensinou tudo, que me puxava, sabe, as orelhas pra eu aprender, que quando tá na fazenda comigo, até hoje ele vai e diz, Suzana, tu viu aquela cerca, se aquela cerca tá bem? Tu viu aquele animal que tava sangrando na pata? Tu viu que tinha um bicho que tava com bicheira, sabe? Ele tá sempre fazendo eu ficar atenta. Então ele foi realmente o meu grande professor. Legal. Dali em diante, claro que eu também estudei sobre os assuntos, né? Mas eu posso dizer que eu tenho ele como uma grande professora e meu pai como meu grande apoiador sempre, assim, porque em todas as dosificações de animais, sempre que tem alguma questão de colheita, meu pai tá sempre junto, então a gente realmente trabalha muito em conjunto, né? Mas meu pai sempre nos deu a total liberdade, onde a gente assume que é essa parte mais perto de Porto Alegre, e eu e meu irmão, a gente tem 100% de liberdade pra fazer e tomar decisões, né? Que a gente entender melhor. Então, é muito bom, né? Ter essa também, né, essa valorização do pai, né? Essa liberdade que ele nos dá é muito importante também pro nosso trabalho. E é interessante esse processo, né? Porque assim, eu imagino que depois de uns 6 anos, você foi pra cidade, enfim, passou a adolescência, estudou e tal. Muita gente... eu imagino que deve fazer esse caminho também, né? Exato. Assim, bem parecido com o que você fez. E muitas vezes não tem esse estalo de tipo, não, eu vou. Assim, muitas vezes ou vai arrastado ou, quer saber, acho que não é pra mim. Cara, por quê? Assim, eu imagino que tem esse lance do amor que você falou, do seu pai que foi passando e tal, mas não passa só por uma decisão emocional, é uma decisão profissional, né, cara? Exatamente. O que, assim, tirando os olhos do coração, vamos dizer assim, o que você olhou e falou assim, cara, vou? Porque assim, imagino que você tava num lugar que você tinha um salário, que você tinha a sua liberdade ali também, você consigo mesma, né? Mas, pô, é um outro negócio, um outro business, né, cara? Eu acho que também uma questão que, né, que me chamou a atenção seriamente é o fato de ter meu próprio negócio, né? Até então eu era realmente... Então o bichinho do empreendedorismo tava ali. Exatamente. Entendi. Então acho que foi muito essa questão do tipo, sigo trabalhando pros outros ou trabalho pra minha família, né? Porque eu sempre quis muito fazer pelos outros, gosto muito de trabalhar pra alguém e tal, mas por que não trabalhar pra sua própria família, né? Claro. Pros seus bens, pro seu futuro, pra realmente fazer a sucessão da sua família, né? Então acho que foi bem isso que pegou em mim, assim, bastante. Foi de querer cuidar dos meus negócios, né? Sim. Afinal, era isso que eu ia deixar pra gente. Não que eu não fosse deixar um grande legado, se eu fosse funcionário ou trabalhasse em algum lugar, né? Mas, como eu disse, daí tem a questão do amor e também a questão do empreendedorismo, de, tipo, agora eu tenho a oportunidade de fazer por mim, de fazer pelos meus negócios, talvez construir mais, né? Então realmente foi isso mesmo. Se você parar pra analisar os grandes produtores, não digo grandes de grandes, mas aqueles que prosperam, né? Sempre tem uma cabeça que é o empreendedor, né? A empreendedora que tá ali na frente e que vai puxando o negócio também, né? Então esse espírito, ele é super importante, né? Quando você vai assumir um negócio, seja ele qual for, né? Acho que é importante isso aí, né? E sabe que essa questão que tu fala de ter ido pra outros setores, né? E voltado, isso foi uma questão que eu vi muito na minha geração. Quase todas as pessoas que a gente conviveu foram muito pra outros setores, trabalharam em outros negócios, depois voltaram pra suas famílias. Eu tenho a impressão, pode ser uma coisa minha, tá? Que foi muito porque, assim, o meu pai, por exemplo, a geração do meu pai não teve muita escolha, assim, meio que era tipo assim... Se tu, ou era, né? Não, meu pai nunca pensou em fazer outra coisa, sabe? Os irmãos dele também não, tipo, foi meio que nasceu... tu vai fazer ou veterinária, ou tipo agronomia, ou zootecnia, enfim. É no máximo isso aí, né? Tu não nem pensa em muita coisa. Então acho que aí a geração deles veio querendo dizer, não, tipo, pô, vou dar a opção, né? Se quiser, né? Me lembro do meu pai me falando, o que tu quer fazer, sabe? Tipo, tenta ver o que tu quer fazer, né? Se isso é bom, isso é ruim, eu não sei, entendeu? Se hoje eu pudesse pensar, será que eu não deveria ter... Hoje em dia eu trabalho, será que eu não devia ter feito administração? Será que eu não devia ter feito agronomia? Bom, não sei, a gente nunca vai saber, né? E tem outra, as experiências que você teve na faculdade, trabalhando no escritório de advocacia, depois no terceiro setor, são coisas que, tipo, em algum momento você vai falar assim, cara, olha isso aqui, né? Não, exatamente, acho que as vivências que a gente acaba tendo fora fazem a gente ser melhores dentro, né? Do que a gente tá trabalhando hoje em dia,
né? Então vai nos acrescentando. Mas isso foi uma questão que eu vi muito. Então, assim, agora vamos ver como é que vai ser as próximas gerações. Essa é a minha curiosidade pra fazer os adolescentes de hoje em dia. Será que eles vão ir, já vão fazer faculdade, digamos, de veterinária, de agronomia e vão trabalhar? Ou vão fazer que nem nós, sabe? Que muitos foram pra outro setor e voltaram. Então, não sei como é que vai ser. E você sabe que, assim, eu tenho uma tese de que é legal, sabe? Quando você vai pra outra área, completamente diferente e volta. Por quê? Querendo ou não, por mais que, vamos supor que você tivesse saído fazer agronomia, você ia ter uma visão, não que seria limitada, não é isso, mas... mais fechada, talvez, né? Mas não quero que seja pejorativo, tá? Sim, mas assim, você ia estar num mundinho... Sim, do meu mundo já normal. Você ia sair lá, lá em casa, a hora que eu chegar lá, eu vou fazer isso e pá. E, cara, quando você vai explorar outra área do conhecimento, você volta com uma visão diferente, né? E assim, cada vez mais... com a evolução do agro e tal, cada vez mais profissional também, né? Exatamente. Vai exigir qualidades e habilidades que muitas vezes o agricultor tem, mas ele poderia ser melhor também, né? Com certeza. Não, isso com certeza, né? Hoje em dia a gente consegue, que nem eu digo, apesar de eu não ter feito veterinária, mas eu consigo veterinários maravilhosos. Eu não fui agrônoma, mas eu tenho agrônomos maravilhosos trabalhando comigo. Tenho tipo, eu não fiz administração, mas o meu irmão é um baita de um administrador. Então acho que cada um, a gente vai juntando forças, né? Porque isso, hoje em dia, não tem mais espaço para amador no agronegócio. Exatamente. É tudo no perfeccionismo, porque é tudo no detalhe. A parte administrativa é extremamente importante. Tu tem que fazer a parte financeira, tá diretamente ligada à tua paixão. Porque não adianta tu fazer uma coisa por amor e não fechar o caixa depois do fim, né? Exato. Eu até tava... a gente já gravei muito com o Antônio da Luz, né? Sim. Da Farsul. E ele fala muito isso, né, cara? Assim, a atividade agropecuária é uma atividade financeira, porque você põe dinheiro no início e pega dinheiro no fim, cara. Então é uma atividade financeira. Então não faz nenhum sentido você não ter esses dados, essas informações na mão pra fazer o que você quer. Sabe que isso é muito da nossa geração também. Eu vejo na geração mais passada, do meu pai e coisa, eles tinham isso, mas não era tão perfeccionista que nem nós. Talvez que não precisasse tanto. Talvez, tipo, era muito mais terra, era muito mais, né? Tipo, hoje em dia é tudo mais os mínimos detalhes, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que o financeiro tem que bater com a tua realidade. Não adianta, né? Não adianta tu ter... Tu vai ter que ser perfeito hoje em dia pra te conseguir ganhar dinheiro com o agronegócio. Exato, porque cada vez mais a gente tá mais perto da fronteira da tecnologia, né? Então, você precisa ser cada vez mais eficiente. E ser eficiente passa muito pela profissionalização do negócio. É uma parte boa de saber também, né? Que hoje em dia, cada vez mais em menos terras, a gente vai conseguir produzir mais, a gente vai conseguir ter mais animais, a gente consegue produzir mais grãos. Isso vai ser fundamental que a gente consiga alimentar o mundo, né? Exato. Vai ser fundamental a gente ter cada vez mais pessoas e a gente não tem muito mais terra. A gente só tem que usar melhor a terra que a gente tem, né? Exatamente. Tem uma questão interessante que você falou assim, sou a primeira mulher em 4 gerações que está assumindo o negócio, né? Mas tem todo um processo aí de sucessão, né? Eu imagino que seu irmão deve ter ido mais para a área de agrárias, né? Ou administrativa ali, que ficou mais no dia a dia da fazenda, entende um pouco mais desse processo. Tem os seus pais, seus tios, que eu tô entendendo também. Isso. Hoje em dia a gente já separou, né? Já trabalho só com a minha família mesmo. Mas vamos pegar seu pai, né? Ele tem uma vivência ali né? Uma experiência que tá em cima do negócio há muitos anos, né? E como que tem sido esse processo, né? Porque eu já conversei com alguns produtores que eles falam assim, às vezes eu pensava que não daria pra eu ir e tal. Até a história da piscina é interessante, porque assim, eram sei lá quantos filhos, a fazenda não ia dar pra todo mundo, tiveram que criar um negócio e virou a piscina, tá ligado? Sim, perfeito, sim. Entendeu? Tiveram uma boa ideia, cada um vai pra um canto. Entendeu? Então assim, como que tem sido esse processo? Porque eu imagino que não deve ser fácil também, tem todas as dificuldades de se trabalhar em família. Óbvio, tem os ônus, mas tem os bônus também, né? Como que tem sido esse processo da sucessão ali? Na verdade, daí o que a gente fez, né? A gente optou em realmente... O meu pai, como eu disse, nos dá todo o apoio. Ele cuida mais da parte lá das missões, como eu disse, né? Tupã-Seretã e Santo Antônio das Missões. Então, ele fica responsável por lá e eu e meu irmão ficamos responsáveis pelas partes aqui, que é Bado, Ibeiro, Charqueadas e Eldorado. Então, a gente optou em fazer isso, porque realmente existe uma diferença entre as gerações, né? Claro. Existem maneiras diferentes de tu lidar. E tu fazer total essa integração é um pouco complicado. Então, a gente optou em fazer 2 negócios um pouco diferentes,
digamos, né? Entendi. Cada um administra como acha mais correto, né? Cada fazenda tem o seu caixa, então cada fazenda tem a sua autonomia, né? De trabalho. E a gente optou em gerenciar dessa maneira. A gente achou que é uma maneira porque a gente sempre preza também pela família. Claro. Então, tudo que a gente conseguir resguardar, né? A questão de trabalho e família, a gente vai fazer. A gente sempre, né, optou em seguir nessa linha. Então essa foi a melhor. Eu e meu irmão, a gente pensa um pouco mais parecido. Então a gente consegue trabalhar em conjunto, né? Na parte administrativa, fazer tudo, né? Então, e meu pai, ele trabalha em conjunto com a gente também, que nem eu digo, meu pai tá sempre comigo aqui, ele vai comigo sempre pra fazer as dosificações e tal. Mas a parte administrativa dele da fazenda, né? Que são da região das Missões, fica com ele. Então a gente tomou essa decisão de fazer, tipo, digamos, né? De fazer de separar pra não haver tanta divergência, a gente não bater tão de frente. Entendi. Com uma pessoa que é o nosso pai, que, por exemplo, que nos deu todo o apoio, né? E a liberdade, porque ele poderia dizer, não, tipo, vocês me obedecem, pronto. Sim. Ele disse, não, vão aprender agora com essa parte aqui, vocês aprendam, façam como vocês querem. E um dia vai ser tudo de vocês, né? Ele sempre diz isso, vai ser tudo de vocês, né? Mas vamos indo aos poucos, digamos, aos poucos, que já é muito, né? Porque, como eu digo, claro, a liberdade que ele nos dá, eu vejo em poucas famílias até, né? Com a idade que eu e meu irmão temos, assim, a gente já foi assumindo a responsabilidade desde bem cedo, assim. Então, acho que só tenho a agradecer ao meu pai, na verdade, né? Por tudo que ele tem feito para que a gente se desenvolva, né? É legal essa ideia também, né? Assim, por exemplo, eu imagino que foi uma decisão gerencial, talvez, e também com os perfis, né, de cada um, você e seu irmão e seu pai. Mas isso também são dois negócios diferentes, né? Pelo que eu entendi, você tem lá nas Missões uma área mais voltada para cria e tudo mais. Como é que é esse sistema? Porque isso também gerou uma divisão técnica, né? Vocês estão numa parte... Porque as regiões também são diferentes, né? Então, eu acho que seria legal... A gente acaba se usando um pouco até uma da outra, digamos, Sim, né? O que acontece? Como aqui eu faço lavoura e pecuária na mesma área, então eu tenho que liberar, né? No inverno eu fico com os animais e no verão eu libero pra lavoura. Então eu não consigo fazer a cria aqui. Então o que acontece? Meu pai lá, ele tem uma das áreas que é só de pecuária. Então lá ele consegue fazer todo o processo, né, tanto a cria quanto a recria. Só que, por vezes, lá ele sofre muito com a seca. Porque entendi. lá pra área das Missões, né, tipo, por exemplo, os últimos 3, esse ano é o primeiro ano que não tá de seca, mas foram 3 anos de muita seca. Então, por vezes, ele tinha, né, os animais, tinha os terneiros, mas não tinha como alimentá-los. Então, aqui a gente consegue ter um sistema muito bom de inverno. Então, a gente consegue ter um azevém muito bom. Então, eu faço, né, o azevém fica top e tal. Então, acaba que ele faz a cria lá e eu recrio aqui muitas vezes. E depois que a gente, né, manda pra bate, ou manda, enfim, pra recriar em outro local, pra engorde, né, enfim. Então a gente consegue ter essa sintonia também, digamos, né? Legal. Trabalhar em conjunto de uma certa forma, né? Sim. É totalmente trabalhar junto mesmo, né? Claro, é uma maneira, exatamente. Eu faço a analogia com a corrida de revezamento, sabe? Um passa o bastão pro outro enquanto tá correndo, né? Não tem como separar. Né, daí só que a gente fez daí? Então, daí, por exemplo, daí eu pego e compro os animais dele, entendeu? E faço a minha, né? Claro. Engordo eles aqui e faço. A gente vai fazendo o processo total, né? Mas tem essa sinergia, tem assim, a gente trabalha em conjunto. E chega a comprar de terceiros também? Aqui ou é só... Hoje em dia eu acabo comprando só dele, atualmente. Pretendo nos próximos anos, assim, né, me fortificar cada vez mais na área da pecuária e acabar comprando aqui, porque existe essa coisa da distância, né, eu acabo tendo que pagar um frete, mas por questões, né, de trabalhar em família também, trabalhar em conjunto, a gente acaba optando em trazer os animais dele, né, então hoje em dia eu acabo fazendo isso e eu trabalho muito com parceria também, por eu ter uma pastagem, eu invisto muito na minha pastagem, então eu acabo trabalhando com muitas pessoas da região que não tem pastagem, a gente acaba fazendo um serviço também nesse sentido, né. Entendi, legal. E conta pra gente, assim, a gente, óbvio, estamos aqui nesse lugar, é inimaginável pensar que esse lugar aqui, a gente tá gravando direto da Expo Inter, acabei não falando no início, né? A gente tá aqui diretamente do stand, até da piscina. É inimaginável pensar que esse negócio, alguns meses atrás, estava debaixo d'água, né, cara? Sim. Não, foi... E você comentou de alguns eventos climáticos na região das Missões e tal, mas a gente teve uma questão bem complexa aqui, né, há pouco tempo atrás. Como que vocês estão... vocês foram diretamente afetados? Como que vocês têm lidado com isso? O que aconteceu? Graças a Deus, na parte da lavoura, a gente já tinha colhido. Foi pouquíssimos hectares que foram atingidos, assim. Então, tipo, né, já tinha quase tudo sido colhido. Aqui na parte, né, porque lá pra parte das Missões nós não fomos tão afetados, né. Então, Tupaciretã e San Antônio das Missões a gente não teve tanta... Mas aqui, como eu disse, graças a Deus a gente tinha colhido. Mas, em compensação...
a nossa pastagem, que esse ano tinha sido extremamente custosa, porque o azevém estava muito caro aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente tinha pouco azevém no mercado, então o azevém estava super hiper inflacionado, tipo uma coisa fora do comum, assim. Então eu tinha investido muito na minha passagem de azevém, e ela ficou embaixo d'água por muito tempo, porque assim, apesar de eu não ter tido uma, né, mas ficou embaixo d'água, né? Era muita chuva, só choveu por muito tempo aqui, né? Então o azevém não veio, tanto que eu optei, inclusive, em não colocar ureia em cima, porque o custo que eu ia ter já tava, tipo, já tinha sido extremamente grande, né? Então não tinha como eu colocar. Então, assim, na nossa propriedade ali, onde a gente normalmente no inverno consegue ter aproximadamente 1.000 bovinos, a gente tá com um pouco mais de 200 e pouco. Nossa. Então, imagina isso na parte contábil, né? 80% a menos. Tu investiu quase, claro que nem eu disse, eu tive que optar em não colocar ureia, porque eu não ia ter como, não ia nunca fechar a conta, e só com o valor das azevém já tá muito difícil de fechar a conta, sabe? Mas então, assim, tá tentando fechar as contas pra não sair no prejuízo. Agora, tipo, lucro esse ano zero na parte da pecuária, né? Mas o que a gente tá tentando é ter o mínimo de prejuízo possível, que eu não sei se vai ser possível, mas claro que tu olhando pra toda a situação do estado, como eu disse, teve muita gente que não colheu, entendeu? Então, teve muita gente que perdeu animais. Eu tive que reduzir a minha quantidade de animais, não consegui pegar as parcerias em volta, né, que eu sempre pego, ou seja, não vou ter um lucro que eu esperava, o que eu tinha planejado, né, o que é muito ruim quando tu planeja, faz todo o planejamento, meses estudando, meses fazendo, tu não pode executar o que tu planejou. Agora, temos pessoas que perderam muitos animais, tem gente que não colheu nada, então assim, a situação do Rio Grande do Sul é extremamente triste mesmo, né? Porque assim, o que aconteceu? Nós viemos de 3 safras de seca. Foi. E agora, um ano de muita enchente. Chuva. Veio toda a chuva que não veio antes, né? É muita tristeza, né? Tu vê tudo isso acontecendo. E é por isso que tem se trabalhado muito essa questão, né, dos prazos para poder pagar os financiamentos, para tirar os custeios. Todo mundo quer pagar, todo mundo quer só apenas, né, conseguir pagar um pouco depois para poder plantar de novo. Porque tem gente que não vai poder plantar. Tem gente que não vai poder comprar os seus animais. Tem gente agora que tá tendo que vender os animais, assim, porque não tem mais o que fazer, não tem pastagem para deixar eles, né? Então, é um ano extremamente de um desafio, assim, que eu já passei por várias situações complicadas. Tivemos a pandemia também, eu já tava no agro quando aconteceu a pandemia. Agora, muitos anos de seca também. Agora eu tô pra... Esse ano, com certeza, vai ser o mais desafiador da minha vida até hoje. Sim. Né? E eu acho que não só minha, de muitas pessoas aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim, sim. E é interessante esse ponto, né? Você voltou pro agro há, o quê? 5 anos. 5 anos, né? Passei por muita coisa, meu Deus. O meu irmão que diz, meu Deus, depois que tu entrou, uma montanha-russa, todo ano a gente quase tem um treco. Eu ia perguntar justamente isso, né, cara? Porque assim, porra, isso aí desestabilizaria qualquer pessoa, cara. É muito louco, tipo. Porque é como se você entrasse pra gerenciar um mercado e 80% das suas mercadorias foram perdidas, cara. Exato. Pensar nisso é meio surreal, não é? É surreal. Não, tudo que já aconteceu nesses 5 anos que eu digo, pois né? É, porque veio pandemia, seca, pandemia e o caramba. Pandemia até... Claro, a gente... Pra mim foi ótimo no sentido, assim, de, tipo, de trabalho e de aprender na pandemia. Porque o que aconteceu foi que eu fui morar na fazenda. Totalmente, sim. Entendeu? Tipo, então eu fiquei praticamente 1 ano morando na fazenda. Então foi muito importante pra mim. Eu pude tirar praticamente, né, 1 ano sabático trabalhando, entendeu? Tive a honra, digamos, né? Um MBA ali, né? Porque teve muita gente que não podia nas suas empresas, tal. A minha empresa era o ar livre, graças a Deus eu podia executar todas as minhas funções, né? Então foi um ano que eu aprendi muito, assim, na pandemia, né? Mas passando por toda a questão de secas que a gente foi enfrentando, os valores do mercado extremamente loucos sempre. Então, tipo, a soja que tu nunca sabia, o arroz mudando o tempo todo. Aí meu irmão dizia, não, sempre teve umas oscilações, mas nunca depois da pandemia, entendeu? Depois da pandemia é uma coisa que tu nunca sabe o que vai acontecer, sabe? Sim. Então, tu planejar fica muito difícil, né? Isso. Tu ter o mercado tá muito volátil, assim, muito, né? Muito diferente, assim, não, tu nunca sabe o que vai acontecer. Então, tu tem que estar extremamente preparado pra isso, né? É isso que a gente tem feito ao longo dos anos, assim, como eu disse, meu irmão é um ótimo administrador, então ele tem sempre, tipo, tá 1 ano à frente, sabe? Tipo assim, sempre contabilizando tudo que pode acontecer, porque no agronegócio a gente nunca sabe, né? A nossa empresa é o ar livre, a gente depende do que o clima, do que Deus vai nos mandar, então a gente tem que estar preparado pra isso. Isso é muito importante. Eu acho que as novas gerações estão se preparando pra isso. Antigamente não se preparava, sabe? Só que eu acho que porque acho que tem acontecido cada vez mais, né? Sim. Essas questões climáticas e tal. Sim. Então acho que a nova geração tá tentando se preparar pra enfrentar todas essas situações extremamente difíceis que estão acontecendo, né? Sim. E você falou uma coisa muito legal, porque assim, na verdade, existe um planejamento por trás, né? Por mais que... Exato. Sim, cara, seca vai acontecer, enfim, eventos fora de mercado vão acontecer, né? Mas quando você tem um planejamento, quando você tem algo a seguir, você consegue tomar uma decisão baseada nisso, né? Por exemplo, não vou aplicar ureia, porque, pô, não faz sentido. Não faz sentido, exatamente. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista técnico, não faz sentido, né? Então aí você vai tomando as decisões baseadas naquela informação. Mas claro, né? Eu tô tendo a opção de fazer isso que eu quero. Só que eu fico imaginando as pessoas que não têm opção, simplesmente perderam tudo.
não tem os 200 animais que eu tenho ainda, entendeu? Que eu podia, tipo... Teve gente que perdeu tudo, sabe? Então, assim, chega a ser um pouco inacreditável, assim, o que tá se vivendo ainda, surreal, né? É meio surreal. Ainda estamos, acho que, tentando entender, tentando ouvir, escutando, tentando, porque ainda é inacreditável. Ainda. Mas eu quero pegar um ponto disso que você falou. Você falou assim, a nova geração tá se preparando, né, pra isso. E a gente viu-se, de 7 anos pra cá, muitos movimentos de mulheres no agro. E agora, sempre teve, mas agora eu também tô percebendo bastante o movimento de jovens no agro, né? E você tá numa posição interessante na Farsul aqui. Isso. No Farsul jovem, né? Exatamente. Conta um pouco sobre isso, como que vocês, como Farsul jovem, como entidade, vamos dizer assim, estão percebendo esses movimentos e como que vocês estão ajudando também a desenvolver essas novas lideranças. Exatamente. Então, assim, a Farsul Jovem foi um dos pilares extremamente importantes também. Quando eu disse, né, 5 anos atrás, quando eu decidi vir pro agronegócio, a Fernanda Gellen, que era a antiga presidente da Farsul, que me convidou para eu ir num evento dos Jovens em Campo, que é um evento que a gente faz anualmente, e a cada 2 anos a gente faz um bem grande lá em Gramado, normalmente, né? Onde fica mais de 300 jovens lá, hospedados durante 2 dias, com diversas palestras, né? Legal. Muito conhecimento. Eu fui pra lá, eu não conhecia ainda direito a Farsul Jovem. Sempre tive muita ligação com a Farsul por causa do meu avô, que ele participava bastante. Então eu ia nos jantares, almoço, mas nunca tive uma ligação assim de... Não sabia que tinha as comissões jovens, não sabia de informações assim que eu pudesse participar, entendeu? Daí foi ela que me convidou. Eu fui no evento, a partir de lá comecei a participar, depois ela me chamou pra ser da diretoria dela, e depois, quando ela saiu, eu acabei assumindo como presidente, né? E como eu digo, é um dos pilares importantíssimos, porque a partir daí eu tive esse sentimento de pertencimento ao agronegócio. Porque até então eu tinha o amor, tinha a paixão, tinha tudo. Mas a Farsul Jovem fez eu me sentir parte do agronegócio, né? Entendi. Porque eu tinha virado meio urbana mesmo, né? E óbvio, apesar de eu ir pra fazenda, entender alguma, né? Tá sempre ali no mundo, mas a Farsul Jovem me trouxe essa coisa de pertencimento. Entendi. E de poder contar com outros jovens que passavam pela mesma situação que eu, porque às vezes quando tu tá no início, enfim, que eu, né, tava no início ali aprendendo tudo, tu fica com vergonha até de perguntar algumas coisas, né, tipo, pro teu capataz, era pra te saber já, entendeu? Sim. Então tu fica meio, como é que eu vou perguntar isso, como é que eu vou não sei o quê? E ali a gente também tem essa parte da troca entre nós, né? Sim. Então, tanto nos eventos onde a gente tem palestras, como nos grupos de WhatsApp, tá em dúvida de como é que tá o preço do gado, tá em dúvida de, e aí, vocês estão colocando a ureia ou não estão? Tipo, como é que tá o azevém de vocês? Então é uma troca que nos traz muito fortalecimento. Então, o que acontece? Daí a gente vai fazendo várias atividades, onde a gente também tá trabalhando para que esses jovens consigam ser grandes líderes dentro e fora da porteira. Porque tu pode ser um enorme líder dentro, mas a gente também precisa ser de muitos líderes fora da porteira, né? Sim, sem dúvida. Então, precisamos de pessoas na política. O próprio sistema sindical precisa disso, né? Essa, como é que eu vou dizer? Exato, os sindicatos rurais, né? Precisam de força, né? Então, ideias novas, né? Ideias novas, a juventude que entre pra dentro, né? Então, através das comissões jovens, a gente tá conseguindo fazer com que esses jovens estejam dentro dos sindicatos, né? Comecem a entender como é que funciona, se interessem pra ser das diretorias e um dia se tornem talvez os presidentes dos sindicatos, né? Que é extremamente importante. A gente não pode perder esse vínculo, essa ligação, né? É muito importante. Então, a gente faz diversas ações, a gente teve o Viva Mais com Carne agora na segunda-feira também. Infelizmente eu não pude estar presente. Que não pode, foi um evento... a gente já tá na 4ª edição do Viva Mais com Carne. O nosso objetivo com o evento é valorizar e estimular o consumo da carne. Nos últimos 2 anos a gente tem estimulado muito a questão da carne gaúcha. Não porque a gente não gosta das outras carnes, mas é só porque a gente sabe o quanto é importante a gente valorizar o que é daqui do nosso estado, né? Então a gente estimula as pessoas que olhem de onde é que vem a sua carne, de onde é que estão consumindo, né? E ainda mais nesse ano, que a gente tá com muitas dificuldades, então a gente precisa que as pessoas consumam de tudo que é lado o produto gaúcho, né? Sim. Então, como eu disse, a Farsul Jovem é extremamente importante e eu aconselharia todo mundo que puder, né, indicar que seus filhos entrem nas comissões dos seus municípios, porque faz muita diferença, assim, faz com que a gente consiga ter muita informação e ter muita união também. Legal. E como eu disse, ter esse sentimento de pertencimento ao agronegócio, que é muito importante. Muito legal, dona Suzana. Gostei demais de conhecer aí a sua história, viu? Acho que fica claro, né, essa importância do envolvimento, né? Assim, às vezes a gente fica esperando muitas coisas acontecer, né? Não e dá. a gente precisa botar o pé, né, meu? Exato. Precisa fazer as coisas e tal. E eu acho que aqui no Rio Grande do Sul tem uma coisa diferente, sabe? O pessoal participa, você percebe, a própria Expo Inter é um lugar onde eu tava conversando aqui ontem com o Dinarte, né?
Eu falei assim, cara, eu vim aqui, na verdade encontrei um cara aqui que eu estudei com ele há 10 anos atrás, eu não via fazia 10 anos. Então é um ponto, acaba sendo um ponto de encontro e o pessoal participa, né? Então isso é uma coisa super importante e pro avanço do agronegócio como um todo, a gente precisa de ter vocês lá na ponta pra assumir a liderança do negócio, né, cara? Então muito legal conhecer essa história, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Viu? Obrigada. Nossa, eu que agradeço a oportunidade aí também, prazer te ter aqui, espero que no próximo ano tu possa vir pra participar do Vai Mais Com Carne. Vou fazer esse esforço. Ou talvez esteja em algum dos Jovens em Campo pra te poder ver a força, né? Claro. E também poder mostrar, porque, a gente valoriza muito, né? O próprio, a Farsul valoriza muito os jovens, o Gedeon tá sempre ali nos valorizando, nos dando. Que bom se todos os estados do Brasil fossem assim e que dessem essa força, né? E alavancassem os nossos jovens aí. Sim, se precisar de uma palestra de inovação aí pra essa gurizada aí, tamo então junto, tá bom, me já chama. vou anotar aqui. Show. E pra quem quiser seguir o seu trabalho, como que a gente faz pra te encontrar? Pode me procurar no Instagram, né? É Suzy Garcia. E através principalmente das redes também da Farsul Jovem. Peço que sigam, porque ali a gente, né, vai contando todas essas questões da Farsul Jovem que fazem um trabalho maravilhoso aqui no nosso estado. É Farsul Jovem, né? É Farsul Jovem. E aí, Suzy Garcia. E Suzy Garcia. Muito bom, muito bom. Então, pra você que ouviu esse episódio até agora com a Suzy aqui, Suzy, já tô. Não, mas é Suzy, todo mundo me chama de Suzy quase, é difícil me chamar de Suzana. Já tô íntimo aqui. Tenho certeza que você viu valor nesse episódio, então considere compartilhar com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast, ele cresce na medida em que você participa com a gente desse processo aqui. Então siga o podcast Raiz do Agro em seu agregador de podcasts favorito e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscin nas redes sociais, basta procurar por @Grupo Piscin no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e visite o site do Grupo Piscin, o www.piscin.com.br, dê uma olhadinha no blog que eles mantêm no site e entre em contato para saber mais sobre as soluções e tecnologias voltadas para o campo. Suzy, de novo, obrigado. Eu sempre termino nessa entrevista com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Beleza. Muito obrigada. Obrigado. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.